É muito importante o investidor saber o que tem dentro do fundo e a cabeça do gestor, ela é fundamental. Eu acho que tem uma distorção aí, né? Muitas vezes a pessoa olha só o nome do Uhum. devedor e fala, Sim, essa empresa ela tem um risco pior, então esse tá. fundo é high yield. Mas, pô, qual é a garantia que está por trás, né? Uhum. A gente fala de crédito nesse caso. Então, o que que acontece? Assim, eu tenho um prazo para receber meu dinheiro de volta e eu tenho as garantias para receber esse meu dinheiro de volta. Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais esse conteúdo. Vamos falar hoje então sobre fundos imobiliários, vantagens, fundos imobiliários de papéis, por exemplo, tem o mercado crescendo muito. Eu estou muito feliz aqui nessa conversa sobre FIIs que a gente tem hoje. Trouxe convidados de peso aqui, 2 gestores da indústria de fundos imobiliários. Estou aqui com o pessoal da Vectis, que eu já vou passar a bola aqui para eles se apresentarem. Eu sou Alexandre Aúde, sou sócio fundador da Vectis, fui sócio do Itaú antes, Deutsche Bank, fui CEO do Deutsche no Brasil, antes eu fui Morgan Stanley em Nova York e Banco BBM. Já passou o currículo inteiro, para Passei. vocês verem que o pessoal aqui manja do assunto. Muito tempo já na estrada. Muito bem, o Laércio está aqui com a gente também. Eu sou o Lércio Boaventura, também sou sócio fundador da Vectis, junto com o Alexandre Aúde. Fiquei no Banco Itaú um bom tempo aí, 20 anos da minha carreira. Passei por área comercial, depois fui para o Banco de Investimentos, fazendo toda a parte de renda fixa, né? Que é vender CRIs, CRAs, debêntures, mercado, bonde lá fora. Então, primeiramente, agradeço muito a presença. A ideia aqui, né, que eu sempre falo para o nosso público, é tentar aproximar justamente esse trabalho que a gestão de um fundo imobiliário tem de nós investidores. Né? Porque muitas vezes a pessoa que está assistindo aqui a gente entra lá, vê uma lista com 50 fundos imobiliários, aí ele vai fazendo um filtro, sobram 10 fundos imobiliários ali, mas não tem muita ideia do que tem por dentro. Né? Então, a nossa ideia aqui é aproximar. Quero saber de vocês muito histórias, decisões que vocês tomaram dentro dos fundos que vocês têm, justamente por isso. Que é uma coisa que eu sempre falo. É muito importante o investidor saber o que tem dentro do fundo e a cabeça do gestor, ela é fundamental. Então, eu quero começar aqui conversando com vocês sobre, basicamente, os fundos imobiliários de papel no geral, né? Porque são fundos de crédito, eu sei que vocês têm muita experiência nisso, né? Inclusive, vocês têm um fundo de papel bem grande, né? Qual é o fundo de vocês? Como que funciona? Ele é o VCJR11, Tá, então é o Vectis Juro Real. ok. A ideia dele, como o próprio nome diz, é dar para o cliente uma rentabilidade atrelada a juro real, né? O que é o juro real? Então é a inflação mais uma taxa. Então, o nosso objetivo maior aqui foi desenhar um fundo para competir com a NTN-B, que é o título do governo, né, indexado à inflação, pagando uma taxa em cima do título do governo entre 1 e 3. Hoje está perto de 4 aí o spread que a gente paga. Eu vou só interromper um pouquinho para trazer público. Essa, quando ele fala NTN-B, é o Tesouro IPCA, É o Tesouro né? IPCA. Ou Isso. seja, que é um investimento que traz ganho real. Ou Isso. seja, acima da inflação. A inflação é o aumento do preço de tudo. Então, nós, como investidores, queremos ganhar mais do que a inflação. Lembrando que o Tesouro IPCA você paga imposto de renda. Ah, sim. E Ótimo. aqui é Tesouro mais 1 a 3, como eu disse, Sem imposto. sem imposto. A nossa carteira, inclusive, a gente vai falar aqui de alguns casos e tal, a gente acha que, como a gente tem essa veia, como eu falei, né? O Alexandre foi também de banco, eu também, essa veia de crédito. Então a gente a vida inteira montou operações de crédito, sempre pautado pela garantia, o valor que eu consigo receber de volta se eu tiver um problema. Então as operações elas são um pouco mais complicadas. Então, a hora que o Tá. cara olha o nosso fundo, ele pode falar: ah, tem muito risco, não tem. Uhum. Na verdade, a gente está muito confortável em dizer que os nossos fundos, e o JR em particular, ele tem um risco relativamente baixo pelo retorno Ok. que ele tem dado no mercado. A gente vai dar alguns exemplos ao longo do Ótimo, bate-papo ótimo. aqui. Perguntar agora para o Alexandre, a crédito, né? Essa palavra que vocês usam muito, né? Que está nos fundos de papéis, por exemplo, os CRIs, né? O que é esse crédito? Como funciona, por exemplo, ó, queremos ter esse retorno de 4% acima da NTNB. Como vocês conseguem isso? Como uma gestão de um fundo imobiliário consegue isso através
desses CRIs? O que é esse crédito? Quem paga? Como que funciona? Claro, eu vou tentar explicar de uma forma didática, mas basicamente o crédito é um empréstimo que a gente faz para as empresas, né, principalmente e majoritariamente as empresas do setor imobiliário, Sim. para que elas gerem recebíveis, que são o quê? São coisas que elas vão me dar como garantia, né, Ah. do setor imobiliário. Então, você pode emprestar para uma empresa que está desenvolvendo um empreendimento, está fazendo um edifício, ou está fazendo um edifício comercial, ou para uma empresa que está fazendo um shopping. Então Empréstimo. você tem o recurso, você como fundo, então Isso. você empresta para essa empresa que vai levantar o Isso. prédio e ela vai te E dar um ela vai me retorno. dar como garantia tudo que ela tem de recebíveis daquele prédio. Ou seja, se ela vendeu já 10 apartamentos, então ela vai me Ok. dar esses recebíveis, um pedaço desses recebíveis da venda dos apartamentos. E por aí vai em Uhum. todos esses segmentos. A gente fala de crédito nesse caso. Então, o que que acontece? Assim, eu tenho um prazo para receber o meu dinheiro de volta e eu tenho as garantias para receber esse meu dinheiro de volta. E aí é que começa aonde eu acho que a Vectis tenta se diferenciar um pouco. 95% das nossas operações que a gente faz no fundo, a gente mesmo origina. O que que é Ah. originar? É ir lá atrás da empresa e falar: você quer pegar dinheiro emprestado para fazer esse desenvolvimento? Isso é a gente que faz. Ah. A gente estrutura. O que que é? Ele fala: eu quero. Então tá bom. Então eu vou te dar R$ 100 que o valha, nessas condições, e você vai me dar estes recebíveis, Garantias. essas garantias, para que eu tenha certeza que, se tiver algum problema, eu tenho estas garantias para me proteger de receber meus R$ 100 mais o juro que eu vou te cobrar. Então tem um diferencial positivo quando você estrutura dentro de casa. A gente acha que sim, por duas razões. A primeira é que eu consigo controlar mais as garantias, ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Ótimo, vamos com Se as histórias. vamos supor que tem uma emissão de um CRI ou uma dívida, né, atrelada a recebíveis imobiliários, que é o CRI que a gente chama, no mercado. E eu compro um pedaço de 10% dessa dívida. Vamos supor que o Itaú trouxe uma dívida de uma empresa, vou dar um exemplo, da MRV, e eu Ok. compro um pedaço dessa dívida. Eu tenho uma fração muito pequena dessa dívida, então eu não consigo controlar estas garantias. Eu vou quase que a reboque nessa dívida. Eu entrei, eu estou ali para o que der e vier. Sim. Quando a gente estrutura, a gente geralmente controla as garantias, por causa do tamanho da operação e do tamanho do cheque que a gente vai dar, o tamanho do empréstimo que a gente vai fazer. Tá. Quando eu controlo as garantias, eu fico muito mais confortável num evento da empresa ter problema, porque eu vou decidir quando e se eu vou querer pegar aquelas garantias para mim, Eu para entendi. me repagar, e Então, não entrar numa outra discussão. Tá. Então, o controle, você pode, por exemplo, acionar na justiça uma garantia e pegar aquele imóvel para você. Se o devedor, né? Se a empresa Isso. para quem eu emprestei dinheiro não me pagar, Tá. eu tenho várias opções. Uma delas é chegar e falar: você não me pagou, Aham. eu vou ali, vou dar um exemplo. Aqueles 30 apartamentos que estavam ali de garantia, agora eu vou executar. Se tiver Tá. uma alienação fiduciária, aí já é outra questão, mas é um formato da garantia. Então eu pego esses apartamentos, eles passam a ser meus, Tá. e eu vou vender esses apartamentos para me repagar. Tá. E você tem até mais poder de negociação, né? Muito mais. Muito mais. Porque você estudou, você conhece a pessoa ali, a empresa e também você tem mais garantias, E né? você cria uma relação muito próxima com a própria empresa. É diferente de eu comprar uma coisa que outros bancos ou outras instituições estruturaram. Não quer dizer que a gente não faça, a gente prefere não fazer. Tem vários gestores que fazem de comprar papéis, que são essas dívidas, emitidas no mercado. Não tem nada de errado. A gente prefere porque o nosso, vamos dizer, a nossa origem é muito mais de estruturar. Ah, lógico, porque deve ser muito difícil também, né? Não É, qualquer um que consegue, né? Dá mais trabalho. Uhum. Por isso que até a gente estava conversando aqui, você falou, pô, qual é o trabalho no gestor, né? Isso. As pessoas acham, às vezes, a percepção é de que a gente fica comprando papéis de mercado e colocando na carteira. Se fosse isso, eu teria que fazer uma diligência tão grande também para comprar esses papéis. Só que no nosso caso, a diligência, o que é a diligência? É ir lá, é olhar os números, é visitar a empresa, é visitar o empreendimento, é falar na obra, é entender todos os processos, é entender como está na prefeitura, é entender tudo. A gente tem que saber de tudo do empreendimento que a gente financia. Até se vai ter atraso, que tipo de custo ele tem na obra, se ele vai passar do custo estimado original na obra. Então, nosso trabalho ele vai bem a fundo na empresa para a qual a gente está emprestando dinheiro. Então, nesse caso, nesse exemplo, se assemelha bem assim com o que o público consegue entender que é o mercado imobiliário, porque você falou que
tem uma empresa ali que vai levantar um prédio, que vai na obra. Então é por isso que mesmo o fundo de papel, ele é mercado imobiliário e dá para o público entender. Só muda a forma com que eu empresto, nesse caso eu empresto dinheiro. Tem os Sim. fundos de tijolo, que aí eles compram um pedaço dos empreendimentos, e tem o fundo que até pode ser que a gente chama de equity, que ele tem participação societária em algumas coisas. Mas no nosso caso, a gente empresta o dinheiro, mas a gente faz a mesma pesquisa que se fosse sócio do cara, porque a gente precisa ter a segurança que ele vai nos pagar no vencimento, né? E aí eu acho que estando em São Paulo também, eu acho que vocês conseguem verificar melhor, né? Vai lá, Esses conversa pontos. com o mestre de obra, meio Olha. que para saber como é que tá. Aham. Aí a gente vai pegando você vai olhando o fluxo de construção e vai comparando com o projetado e o realizado. Então, não só a gente olha o que a empresa manda para a gente, mas como, de novo, é concentrado em São Paulo, a gente consegue pegar o carro e rodar na maior parte das nossas operações em 2 dias para saber. E aí começa a conversar com o engenheiro aqui, engenheiro ali, para ver como é que tá, o que atrasou, uma chuva. Sim. Isso aí vai comprometer quanto? Aham. Então a gente faz esse trabalho. E o que é fora de São Paulo, obviamente, a gente também faz, mas com uma frequência menor, né? Sim. E quantas operações vocês conseguem ter dentro do fundo, por exemplo? Hoje a gente tem mais ou menos umas quase 30 operações, Ah. né? Todos são CRIs? Todos são CRIs. O nosso fundo é um fundo de quase R$1,5 bilhão de reais. Ah, é bem grande. Então a gente tem 30 operações num fundo desse tamanho. Bastante grande. Então o investidor, quando ele está comprando, ele com uma cota, ele já tem um pouquinho de 30 garantias, né? De 30 operações, 30 Operações contrapartes. diferentes. Ah, sim, porque vai ter mais garantias dentro de Sempre cada tem mais operação, né? garantia do que a gente deu de dinheiro. Nossa meta é manter sempre o que a gente chama de razão de garantia, que a gente chama, que é o quê? Eu empresto 100, eu sempre tento ter mais do que 100 de garantia. Porque as garantias elas podem perder valor ao longo do tempo, Entendi. e o meu 100 está crescendo por causa do juro, né? Então eu sempre tenho que ter uma gordura, que a gente chama, de garantias para, num eventual problema, eu saber que aquilo ali vai cobrir os 100 mais o juro, mais tudo que eu tiver que receber porque a pessoa ou a empresa não pagou. Claro que isso depende da garantia, isso depende da empresa para quem eu estou emprestando, né? Existem empresas que nem aceitam dar mais do que isso, que são as empresas mais de nível, Tá. as empresas que a gente chama de AAA ou as empresas de altíssima qualidade, de risco de crédito muito baixo. Nosso fundo opera muito pouco com essas empresas, mas a gente opera com garantias AAA. O que a gente Tá. tenta fazer é pegar garantias que a gente entenda que tenham muita liquidez e muita valor na hora de vender, sabe? Pensando nessas garantias, por exemplo, AAA e tudo mais, a gente no mercado aqui, nós investidores, a gente costuma olhar para aqueles termos que são high grade, high yield, e isso tudo são avaliações das garantias, né? Da Da operação como um todo. todo. Muitas vezes as pessoas olham no mercado, eu acho que tem uma distorção aí, né? Muitas vezes a pessoa olha só o nome do devedor e fala, Sim, essa empresa ela tem um risco pior, então esse Tá. fundo é high yield. Mas, pô, qual é a garantia que está por trás, né? Então é o que a gente está comentando aqui. Um fundo compra o Fasano. Você vai avaliar o risco de crédito do fundo? Mas espera aí, eu tenho o hotel inteiro na Pedroso em garantia com LTV de 70%, ou seja, uma razão de garantia de 70%, né? Então eu tenho 70 de dívida e a garantia vale 100. E valia isso quando estava em construção, quer dizer, hoje já está pronto. Então, a hora que você olha esse combinado, essa operação é o quê? Na nossa opinião, ela virou um high grade, porque você Tá. tem um ícone da cidade que se você instalar o dedo, você vende, sim. né? A gente tem avaliações muito superiores do valor da dívida e é um empreendimento no coração do Itaim, não tem outro igual ali. Então, Com um retorno bem alto, né? com retorno alto. E uma garantia muito boa. Exatamente. Então, é aí que a gente olha e fala, bom, mas é high grade ou é high yield? Então, Sim. a gente gosta de olhar essa definição como você empacotando tudo, né? Você colocando qual é a garantia, qual é a empresa que está devendo, da onde vem o fluxo que me repaga, aquilo que eu estava falando. O próprio hotel paga. Sim. Como é que está a ocupação? A ocupação boa, é ruim? Fiz um projeto de desenvolvimento de apartamentos.
Mas é apartamento o quê? É um alto padrão no Itaim. Você sabe que aquilo ali vai vender. Sim. Então, da onde vem o dinheiro que me repaga? Vem da venda dos apartamentos. Ou seja, a hora que você monta caso a caso que a gente tem, a gente considera que a nossa carteira ela é, na sua grande parte, high grade. Algumas pessoas, alguns analistas de mercado, quando olham, acabam falando, é high yield pelo nome do devedor, às vezes não vê um seguro que a gente tem. Então, por exemplo, tem uma operação que a gente tem, que eu tenho um seguro de 100%, que é um consórcio do Lloyds de Londres que me repaga se o cara não me pagar no dia. Uhum. Aí você olha ali e fala, pô, mas esse nome, isso é high yield. Pô, mas o nome pouco importa que emitiu a dívida. Eu tenho o seguro, que ele é né, investment grade, né, então é um grau de investimento alto em Londres que vai me repagar. Então, tô super tranquilo. Né? Aí é que entra, na minha visão, o diferencial da estruturação. De novo, a gente se propõe a ser isso. Então, muitas vezes eu aceito trabalhar com uma empresa que seja nessa qualificação high yield, mas que eu tenha uma garantia high grade. E a estrutura me protege como se a operação como um todo fosse high grade. Porque nessa linguagem de mercado. Mas no final do dia que a gente está falando é o seguinte, né? Qualidade de mais risco e qualidade de menos risco. Sim. Do jeito que a gente faz, eu posso emprestar para uma empresa de mais risco, porém a minha garantia ser de menos risco. Portanto, a minha operação ela acaba ficando melhor do que se fosse simplesmente para uma empresa de mais risco com uma garantia de um risco parecido com o da empresa. Essa parte de estruturação é o diferencial. Por isso que o investidor ele tem que ter o incentivo de sempre olhar a carteira e, tendo dúvidas, perguntar ao gestor da forma que ele achar, ler as cartas mensais, atinar sempre porque a gente publica nas redes, porque a gente tenta explicar isso. Só que, é claro, a gente precisa de parceiros que nem você e outros que atingem o maior número de pessoas que hoje... nossos fundos têm... A gente tem combinado entre todos os fundos da casa, a gente tem, sei lá, mais de 30 mil cotistas. É difícil a gente atingir 30 mil pessoas com a mesma capacidade que parceiros têm que nem vocês. Não, e é difícil também para eu investidor, pessoa física, tô aqui na minha casa. Entender, né? Entendeu? O pessoal pergunta assim, mas esse fundo aqui é high grade ou high yield? Cara, não existe essa definição. Não é colocar um filtro igual, olha, tá pagando tanto de dividend yield, coloca a lista e pronto, né? Vai ficando muito mais complexo, até pelos nomes, mas aí é uma questão de analisar dentro do relatório gerencial quais as garantias de todas essas operações do fundo, né? Olha, eu acho que é muito importante, assim, uma coisa que a gente fala muito, o investidor, ele sempre tem que olhar e falar o que eu quero quando eu invisto nesse produto, né? Então, este nosso fundo específico, que é o VCJR11, ele é um fundo, como o Laércio bem falou, que ele tem por objetivo remunerar o investidor acima da inflação. Sim. Então, ele não é um fundo para você olhar e comparar com um fundo em CDI. Ele é um fundo para olhar para falar o seguinte, eu estou satisfeito em ganhar 7%, 8%, 9%, 10% acima da inflação, sem imposto, para ter essa diversificação de carteira? Então esse fundo faz sentido. Esse fundo paga bons dividendos? Ele é um dos melhores pagadores da indústria. Esse fundo tem uma carteira sólida? Tem uma carteira sólida. Ele tem garantias boas? Tem. Então, eu acho que o investidor ele tem sempre que fazer esse exercício quando ele pegar o dinheiro dele. Então, como qualquer alocação de portfólio, ele deve olhar e falar, eu quero uma parcela em inflação, eu quero uma parcela em CDI, talvez ele queira uma parcela, estou usando para fundos imobiliários, né? Talvez ele queira uma parcela em tijolo, né? Talvez ele queira uma parcela em alguma outra coisa. Então, o que a gente fala sempre é o seguinte, não é saudável para ele ficar correndo atrás do melhor fundo todo mês. Sim. Porque ele não vai acertar e os ciclos são descasados, que a gente fala. Às vezes um fundo em CDI está pagando muito no mês, mas ele vai pagar pouco no mês seguinte porque já teve um movimento que o investidor... Então, por isso que eu falo, é importante entender aonde você quer colocar seu dinheiro. E entendendo isso, você selecionar os melhores fundos. A gente, por ser um fundo que remunera acima da inflação, a gente tem várias formas de explicar por que o nosso fundo paga a inflação de 2 meses atrás, e por aí vai, mas são complicadores na conversa. A gente coloca nas cartas e tudo mais. O investidor tem que fazer esse dever de casa também. E deixa eu aproveitar, pegando um ponto que tem se falado muito, que é a alavancagem. Né? Então a gente falou, por exemplo, dentro do fundo vocês fazem originação, estruturação. Isso está numa casinha. O que é alavancagem? É
É bom, é ruim? Tem muita gente preocupada falando sobre esse assunto. Vamos trazer esse ponto para a Vamos. mesa. Aí está falando da alavancagem do fundo, Do né? fundo, é. Isso aí foi um instrumento que surgiu não faz muito tempo. Você, na verdade, pega um papel que está no seu fundo, então você pega um Tá. CRI daquele, você deixa ele, né, como se você emprestasse esse papel e recebesse dinheiro Hum, dentro do fundo para fazer novas operações. Então você está Ok. alavancando o fundo. Tá. Então, se você olhar nas cartas, se o pessoal tiver curiosidade, é lá o que o pessoal chama de compromissada reversa. Compromissada reserva. Por Reversa, que que é ótimo. compromissada reversa? Quando você vai comprar um papel vai investir num banco, muitas vezes o banco te oferece, né? Uma LCI, uma LCA, um CRI, um CRA, e algumas vezes tem lá uma compromissada, né? A compromissada eu tenho um papel aqui na carteira do banco, você quer, né, quer colocar dinheiro aqui no banco lastreado, né, baseado nesse papel aqui? Ótimo. O reverso é porque agora é o contrário, né? Eu tenho o papel, eu vou no banco e falo, ó, o papel continua comigo, mas eu seguro ele aqui, eu não posso vender, mas você me empresta dinheiro sabendo que se der algum problema eu te entrego esse papel? Entendi. Né? Então, você pega esse dinheiro e faz novas operações. Eu acho que ele é um instrumento bastante bom se for usado com cuidado e parcimônia, né? Tem que escolher muito bem aonde vai usar esse dinheiro, né? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, é onde você vai usar esse dinheiro para ter certeza que a rentabilidade que você vai ter paga o custo e o risco que você está Esse tomando. empréstimo, né? E a outra coisa é até quanto você deveria fazer e para que você está fazendo. Então, assim, a gente vê que esse papel, para a gente, a forma como a gente usa, a gente tem um volume super pequeno, tá? 5% do fundo. Ok. Isso serve para dar mais flexibilidade. Eu vou recebendo dinheiro. Só que eu não consigo fazer operações de 1 milhão, 2 milhões. Então, a hora que eu pego essas compromissadas, eu tenho no caixa ali 15 milhões. Aí eu faço uma operação de 15. Aí eu vou recebendo e vai me dando esse colchão de liquidez para eu ir. Então, eu quase mantenho um o fluxo fundo. ali. Então, eu mantenho o fundo praticamente 100% alocado o tempo todo. Tá. E esse 5% vai me dando essa flexibilidade de ir Entendi. girando a carteira. Eu vou fazer uma nova emissão. Vou alavancar, sei lá, 15% do fundo. O que isso é bom? Porque a hora que eu vou fazer a emissão, o dinheiro entra todo de uma vez para eu alocar. Então eu já tenho ali 15% alocado, que eu já despejo Tipo, no dia seguinte. no dia seguinte. Então isso já Então, mas no fundo, você tem que ter uma operação boa para fazer isso, né? tem que ter uma operação boa sempre. Você nunca pode colocar alavancagem com operação ruim. É. Isso aí é o veneno. Sim. Porque você aumenta a exposição do fundo e a operação que você está colocando ela é pior do que o que você tem na carteira do fundo. Né? Não se esquece que você aumenta essa exposição por um dinheiro que você arrumou, dando um outro papel do seu fundo, né? Que em geral é um papel bom. Que gerar um papel bom como garantia para aquele dinheiro. Então, nunca se deve fazer isso. Colocar num duvidoso, né? Não, Você nunca se tirou de um deve bom e fazer colocou isso. no... E, na verdade, a gente acredita muito que a alavancagem é muito um instrumento não é para dar mais rendimento só. Tá? Potencializar isso. Não, ele é um instrumento para viabilizar uma série de operações que te permitam manter o fundo sempre alocado. Porque pensa, se meu fundo recebeu muito caixa, um pedaço de caixa eu não consigo alocar, esse caixa puxa a rentabilidade do fundo para baixo, né? Porque o caixa fica aplicado no mercado a uma taxa abaixo da que o fundo paga. Consegue. Então, eu preciso, às vezes, da alavancagem justamente para completar esse dinheiro e fazer uma nova operação. Tá. Então, como o fundo ele cresce ao longo do tempo, assim, assumindo que o mercado esteja aí e tem interesse, à medida que esse fundo vai crescendo, a tendência é toda a reabertura dele, você diminuir bem a alavancagem por causa dessas questões que o Laércio falou. Às vezes eu tenho uma operação aqui, eu captei, vamos supor, 100 milhões. Aí eu tenho uma operação aqui, eu já tenho 30 milhões alavancados, ou 70 milhões alavancados. Eu desfaço essa alavancagem e aloco essa... Então, na hora, esse dinheiro já reverte para o bolso do investidor. Sim. É melhor do que você, às vezes, ficar recebendo dinheiro e aí partindo para colocar esse dinheiro, para emprestar esse dinheiro, entendeu? Entendi. Bom, gente, agradeço muito a conversa e abro espaço aqui, ó, darem as suas considerações finais para o nosso público aqui para a câmera. Eu queria agradecer a você e a todos os teus seguidores, né, por estarem olhando a gente, escutando e participando dessa conversa de uma certa forma.
A Vect está aberta para qualquer coisa que vocês precisem. Te agradecer muito por ter dado essa oportunidade para a gente e dizer que a gente está à disposição. Quando precisar, é só chamar. Poxa, eu que agradeço. É isso aí. Obrigado a todos aí, obrigado pela oportunidade, Ricardo. E deixar aqui o pessoal olhar nossas Redes mídias sociais, ótimo. olhar nosso site, Como acha? vects.com.br, tem lá. VECTIS. Isso aí. Tá. Então é Vectis. Aqui, Aí, ó. ó, tá no... Tá na camisa. Vect quer dizer alavanca em latim. Ah, muito bom. Voltando ao seu termo, a gente não é alavancado, mas a gente tende a alavancar as empresas a crescerem, a fazer elas terem E lá futuro também melhor. a gente, no site, você também encontra o Fale com o nosso RI. Tá. Então pode mandar pergunta, a gente responde, a gente participa dos fóruns. Então, E tá no Instagram também. também. Obrigado mesmo pela presença. E espero que o pessoal tenha gostado. E deixem seus comentários, quem sabe a gente volta aqui para produzir mais conteúdos. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado, Ricardo. Valeu. Abraço. Tchau. Até mais.